Bem-vindos a mais uma receita de sobrevivência e terapia. Hoje eu vou fazer um bolo invertido de cocada. Muito simples de fazer e que fica bem gostoso. Vamos conferir os ingredientes. Tenho aqui 150 gramas de açúcar, 100 ml de água, que é para fazer a calda, tá? Depois 100 gramas de coco ralado em flocos, 3 ovos, 300 gramas de açúcar, 200 ml de leite de coco, 100 ml de óleo vegetal, o que você usa aí na sua casa, tá? 15 gramas de fermento químico instantâneo e eu separei 400 gramas de farinha de trigo, porque os meus ovos hoje são pequenos, pessoal, então pode ser que sobre um pouquinho da farinha, mas eu mostro o ponto da massa. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar esse açúcar e a água e fazer um caramelo na forma. Então, vamos fazer e eu já mostro para vocês. Derreti o açúcar, agora a gente coloca a água. Não deixe ficar muito escuro para não amargar o bolo depois. Vamos esperar desmanchar bem aqui o açúcar e tá pronta a nossa calda. E aqui está, ó, deixam a água até desmanchar bem o açúcar, porque ele vai açucarar quando coloca água. E aí a gente faz essa bela calda, calda que nem se fosse para fazer um pudim. Agora com a espátula, eu vou colocando aqui, ó, toda a lateral da assadeira. Essa minha assadeira tem 28 centímetros de diâmetro, tá? Porque eu quero que o bolo fique mais baixo, com maior cobertura. Mas se você quiser um bolo mais alto, para essa receita, você pode assar ela até numa assadeira de 20 centímetros, tá bom? Cuidam porque o caramelo quente queima mesmo, queima para valer. Então, pega uma toalha, uma luva e vamos passando assim, ó, toda a lateral, ó. Conforme ele vai esfriando, ele já vai ficando na lateral. Em um bowl, vamos colocar os ovos. Ou se quiser fazer no liquidificador, também pode ser feito, mas não há necessidade, ó. É bem rapidinho de fazer esse bolo, pessoal. É só misturar aqui, ó, bater os ovos, coloquei o açúcar, vou dar uma boa batida para misturar bem o açúcar com os ovos. Já vou colocar o óleo, 100 ml de óleo. Quem quiser fazer no liquidificador ou na batedeira, fique bem à vontade. 200 ml de leite de coco. E agora vamos colocando a farinha de trigo. Conforme eu falei, os ovos que eu usei eram pequenos, tá? Então, pode ser que eu não use toda a farinha. Mas, se você utilizar ovos grandes, ovos no tamanho normal, grande, vai as 400 gramas, tá? Então, eu vou colocando aos poucos e vou misturando. Já já mostro o ponto da massa para vocês. Conforme eu falei para vocês, sobrou um pouquinho, ó. Eu vou pesar, mas é em torno de 20 gramas, tá? Vou pesar, depois eu passo na descrição do vídeo bem certinho. E olha a massa como é que fica, pessoal. Olha que massa bem bonita, sem sujar liquidificador, sem nada. Agora, por último, o fermento em pó. Misturam bem. Tenho aqui coco ralado em flocos, tá? É importante que seja esse em flocos, bem pedaçudo. Que eu vou colocar aqui, ó, no fundo da minha assadeira. Pode ser uma assadeira aro 20, conforme eu falei, mas eu quero que fique um bolo mais baixo com mais cobertura. Isso é bem importante, tá? Só colocar aqui no fundo e na sequência vai receber a massa que eu vou misturar o fermento. Não precisa mexer muito, é só mexer para misturar bem o fermento e colocar sobre esse coco. Meu forno já está ligado, 180 graus, para ir aquecendo. Quando eu comecei a fazer o bolo, eu liguei o forno,
para ele estar quente quando for o bolo pro forno. Então, misturei bem e vamos colocar sobre o coco. Olha que lindeza. E a Lilica dorme, que dá gosto de ouvir a Lilica dormindo. É começar a fazer a receita que ela chega pertinho aí para ficar junto. Mas não aguenta, fica dormindo, né, Lilica? Colocado aqui a massa do bolo, dá uma emparelhadinha assim, ó, para ele ficar por igual. E vamos levar ao forno. 30 minutos e o nosso bolo vai estar pronto. 30 minutos a 180 graus, só com a parte inferior ligada e o nosso bolo está pronto. Agora, eu vou retirar para tirar da forma. Tem que tirar da forma quente, pessoal. Para você saber se tá assado, é só fazer o teste com o palito, ó. A gente coloca um palito e ele tem que sair limpo. Dá a impressão que esse bolo baixa, pessoal, mas não é. É porque o que acontece? O caramelo tá ainda fervendo aqui embaixo. Eu acabei de retirar do forno. Então, agora, quando ele para de ferver, aí o bolo vai se acomodar, tá? Então, aqui primeiro tava até mais pra cima. Mas é porque o caramelo fica fervendo conforme vai assando, tá? Não é que o bolo baixou. É que ele para de ferver o caramelo e aí o bolo vai pro lugar. Agora, ainda quente, a gente vai desenformar ele, porque senão vai grudar novamente o caramelo e a gente não consegue mais retirar da forma. A gente passa uma faquinha assim, ó, ao redor para ajudar para sair da forma, tá? E aqui também, ó. O caramelo já começa a pegar, conforme vai esfriando, ele vai endurecendo. Então, por isso tem que tirar extremamente quente, tá? E aqui está o nosso bolo. Pessoal, lembram de tirar do forno bem quente, tá? Porque senão ele começa a grudar, ó. Esse aqui já tava quase grudando, que eu parei pra mostrar pra vocês o ponto do palito, enfim. Ele esfria e ele gruda todo o caramelo, daí vai ser bem difícil pra vocês retirarem. Eu já vou cortar um pedaço quente mesmo, pra vocês verem a textura desse bolo. Gente, ele é super macio, um cheirinho que vocês não fazem ideia. É um bolo muito, muito, muito bom. E olha isso, pessoal. Saindo fumacinha ainda, ó. Mas olham a massa. E com essa cobertura, é simplesmente tudo de bom. Então, era essa receita simples, rápida, fácil, econômica, que eu queria deixar para vocês hoje. Para quando chega aquela visita de última hora, você poder oferecer um maravilhoso bolo que nem esse, que vai encantar com certeza a sua visita. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Muito obrigado a você que se inscreveu em nosso canal, que nos segue na página, que nos acompanha. Ficam todos com Deus e até a próxima.